Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Aguardar aqui um pouco enquanto os nossos irmãos entram. Um prazer imenso. Boa noite. Oi, Simone, Beatriz, Bárbara, Carlos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Paz e bem. Aguardar só um pouquinho, uns 2 minutinhos, para a gente começar aí o nosso comentário do Evangelho de hoje, que vai falar sobre o tema da paciência. Nesses tempos tão diferentes, algo tão necessário nas nossas vidas. Amém, Carlos. Que Ele nos ilumine a todos. A mim que falo e a vocês que escutam, para que a gente possa pegar esses ensinamentos e iluminar os caminhos daqueles que estão perto de nós. Esperar só mais um minuto e aí a gente começa. É só para dar tempo às pessoas se conectarem. Bem, meus amigos, vamos começar essa nossa conversa de hoje, né, falando sobre o item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala da paciência, né? Algo que parece fácil, mas que nós sabemos que no nosso dia a dia é muito difícil ter paciência. E o Evangelho nos ensina o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem o instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo.
Um Espírito Amigo, Harvard, 1862. Paciência. Quem já disse um dia que já tinha demais e que perdeu? Né? É uma frase, já virou um jargão da nossa sociedade. Perdi a paciência, não tenho mais paciência. E geralmente essa frase ela vem acompanhada de um sentimento de contradição, de um sentimento de alguém que foi contrariado, de um sentimento de alguém que não conseguiu que a outra pessoa agisse ou fizesse aquilo que nós queríamos, né? Temos uma mania de projetar nas pessoas os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos. E quando esses anseios e desejos não são alcançados, a gente perde a paciência, né? E muitas vezes essa perca de paciência nos faz contestar a própria verdade divina. Por que isso acontece? Por que fulano é assim? Por que meu filho é assim? Por que meu marido é assim? Por que a minha esposa é assim? Por que meu chefe é assim? A gente sempre tem uma tendência de olhar o porquê o outro é assim. E a gente não se questiona porque nós somos assim. Às vezes, aquela pessoa que testa a sua paciência diariamente, ela não é um objeto de flagelo do seu espírito. Não. Ela é o degrau da sua evolução. Às vezes, ele não é o fim, ele é o meio. O meio para que sejamos mais cautelosos com o que falamos, os meios para que possamos trabalhar a nossa caridade. A caridade que, como o mesmo texto diz, não é somente aquele dar a esmola a quem precisa. Às vezes, ouvir é a maior da caridade. E às vezes, acreditem, calar é uma caridade maior ainda. Não sabemos o que se passa no coração do outro, né? O coração do outro é terra que ninguém anda. Então, para isso, precisamos desenvolver essa paciência fundada numa fé absoluta de que nada neste mundo acontece fora dos desígnios divinos. Tudo o que está ao nosso redor, tudo o que acontece nas nossas existências, muitas vezes foi programado por nós mesmos. Mas tudo ocorre para que possamos dar um ínfimo passo nessa grande caminhada da evolução, que todos nós estamos. Então a paciência é o saber calar, é o saber ouvir, é o saber entender, é o saber não colocar os nossos anseios na frente daquelas pessoas que convivem. Não somos o dono de um teatro de marionetes e não podemos coordenar os sentimentos nem o coração de ninguém. Então esta nossa paciência tem que ser trabalhada, essa nossa paciência tem que ser lapidada, na fé inabalável de que tudo que acontece em nossas vidas é para o nosso bem e é um desígnio divino. Ah, mas temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Tinha caído e voltou. Vocês estão me ouvindo? Então, essa questão da paciência, ela vira um exercício de fé diário. Né? É não perder a paciência. Nós estamos passando o mundo inteiro por um período que acaba por testar essa nossa paciência. As convivências estão mais próximas. Nós não podemos mais usar válvulas de escape com aquelas pessoas que tiram a nossa paciência. Então, a nossa fé tem que ser trabalhada dia após dia para que nós possamos entender que todas as coisas que as pessoas que estão ao nosso redor realizam é porque elas são instrumentos da nossa evolução. E nós temos uma escolha, sim. Nós temos a escolha em perder a paciência ou nós temos a escolha de pegar a máxima do Cristo e amar os nossos irmãos como a nós mesmos.
aceitando deles as suas deficiências, os seus erros. Ninguém pode viver só de contemplar acertos, porque não somos perfeitos e estamos longe de ser. Então é preciso que esse exercício de fé seja a construção dessa paciência, que é um tijolinho a cada dia. É um exercício difícil, porque às vezes esta paciência que vira caridade, é o abrir mão daquilo que se quer, é o compreender que nada pode girar em torno de nós, é o entender que às vezes caindo nós aprendemos muito mais do que só andando em linha reta. Quando se aprende a dirigir um veículo, não se aprende a dirigir só em linha reta. É preciso se fazer curvas, é preciso se descer e subir ladeiras. E assim é a nossa vida, cheia de curvas, de ladeiras, de interrupções, alguns obstáculos à frente. E são esses obstáculos que nos tornam mais fortes. Uma vez eu ouvi que o que faz o guerreiro é a batalha. Nunca haverá um grande general de guerra que não tenha ido para a guerra, que não tenha ido para a batalha, que não tenha sofrido, que não tenha tido dores, que não tenha sangrado. Estamos num mundo de provas e expiações, aonde estamos aqui, acima de qualquer coisa, para tentar remediar os erros que nós cometemos. E às vezes aquela pessoa que tira a sua paciência, ela vem lhe ensinar aquilo que você em vidas passadas não aprendeu. Porque é muito mais fácil apontar o erro dos outros do que o nosso. Existe um ditado popular de que quem bate esquece, quem apanha não esquece jamais. E nessa dança entre uma encarnação e outra, assumimos determinadas tarefas, assumimos determinados desafios para que possamos sim cair, para que possamos sim chorar, para que as dores se abatam sobre nós, mas não como um flagelo. Jamais devemos entender que as dores que nos infligem são flagelos. Não, são bênçãos. Porque é na dor que a solidariedade surge, é na dor que nós nos fortalecemos, é na dor que nós acabamos por nos forçar a olhar para nós mesmos e para o nosso redor. E quando a gente vem olhar para além da nossa dor e começa a enxergar a dor do outro, a dor do nosso irmão, aí sim nós galgamos um degrau na nossa escala de evolução eterna. Então, meus queridos, eu sei que ser paciente, assim como o texto diz, não é fácil. É preciso ter, além da coragem, é preciso ter fé. Fé de que estamos num caminho que Deus achou que seria o melhor para nós. Isso não quer dizer que não possamos errar, porque Ele não influi nas nossas decisões. Porque é preciso que nós saibamos enxergar aquilo que nos aprovém, daquilo que nos evolui, daquilo que nos derruba. Mas exercitemos a nossa fé e que ela seja resplandecida pela paciência com os nossos irmãos. Que a partir de hoje a gente consiga enxergar que quando alguém nos contraria, quando alguém nos decepciona, é porque aquele alguém é um meio para que nós possamos